Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele, Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu ao vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme, o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus aqui já estava há um tempo de caminhada com seus discípulos, encaminhada no ministério, e boa parte do ministério de Jesus se consistia nessa região chamada região da Galileia. É a região onde está Nazaré, Genezaré, Tiberíades, várias cidades onde se manifestou os milagres de Jesus, era essa região da Galileia. Por que Galileia? Porque ali tem um lago, o lago de Genezaré, o lago da Galileia, que a gente costuma falar mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago que até hoje você encontra ali em Israel, que hoje é responsável pelo fornecimento da água potável para aquela região. É um lago muito importante. Então, muitas das passagens e das viagens que Jesus fazia, a gente vai ver a figura do lago de Genezaré, do mar da Galileia, que agora você já sabe que é um lago. Quantos aqui sabiam que o mar da Galileia era um lago? Levanta a mão. Então, vocês já estão saindo com informação nova hoje. E ali se deu muitos dos episódios. Os discípulos de Jesus, muitos eram pescadores, porque uma região perto de um lago tirava dali a sua subsistência. Então, Jesus, certo dia, depois de ter passado um dia com seus discípulos, falando vários ensinamentos para toda a multidão, ele fala, vamos para o outro lado do lago, vamos entrar nos barcos e vamos para o outro lado. E ali se deu uma grande tempestade enquanto eles estavam nessa viagem, como uma tempestade no lago. Quando a gente pensa em lago, a primeira memória que vem é o nosso lago Paranoá. Mas o lago da Galileia, ele é muito, muito mais extenso. Você, quando navega por ele, você não consegue ver o outro lado. Ele é realmente muito grande. E toda aquela região, geograficamente, é cercada por montanhas. Então, é comum vir ventos, e os ventos ficam praticamente presos naquela região. E por isso que se davam as tempestades ali. E a gente pensando que esses discípulos de Jesus eram pescadores, estavam acostumados a pegarem seus barcos e navegar no mar da Galileia, uma tempestade não era uma novidade para eles. Uma tempestade não era algo incomum. Mas talvez eles nunca tivessem passado por uma tempestade enquanto Jesus estava no barco. Porque quando a tempestade vem, Jesus está no barco, a história é diferente. Quando Jesus está no barco, o final é diferente. Mas essa tempestade foi uma tempestade muito forte, porque mesmo eles sendo experientes, eles ficaram aterrorizados diante da situação. A Bíblia fala que as ondas se agitavam tanto que estavam entrando no barco, a ponto dele se afundar. Algo que a gente percebe é que mesmo Jesus estando no barco, a tempestade aconteceu. Ter Jesus na nossa vida não nos isenta de passar por problemas, por provações, por tempestades. Elas vão acontecer. Mas algo que a gente pode descansar e confiar é que quando Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Quando Jesus está no barco, vem as provações, vem as tempestades, mas eu posso descansar seguro, porque Ele estará comigo. A palavra que a pastora Dani deu aqui, vocês já poderiam ir para casa. Assim, a turma está liberada mais cedo. Porque Deus está falando. Deus está falando conosco durante todo esse dia, durante as nossas vidas, que Ele nos é suficiente, que a gente pode descansar, confiar, porque Ele está pronto para socorrer todos aqueles que clamam a Ele pedindo socorro. Ele está pronto. E no mundo a gente vai passar por aflições. Jesus falou,
no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando vem a tribulação, não fique com culpa, com medo. O que eu fiz? Eu estou em pecado, eu estou com brecha. Não, andar com Jesus não vai te isentar de tempestade. Mas Ele venceu o mundo, Ele está com você. E se você estiver nele, a sua vitória já está garantida. E em tempos de dificuldade, é um tempo de oportunidade. Porque é no tempo de dificuldade que a nossa fé é forjada. É no tempo de necessidade que a gente se fortalece, que a gente cresce. Conforto não gera força. Lugar de conforto, lugar de descanso não gera crescimento. Quem aqui vai para a academia? Quem aqui paga a academia? Deixa eu fazer essa pergunta. Quem vai para a academia? Quero te informar que só pagar não resolve seu problema. Seria muito bom, né? Falar, eu vi um meme, um rapaz falou, eu estou pagando há 1 ano, eu só engordei. Mas você vem, tem que vir, eu já estou pagando. E quem vai para a academia, quem sabe que precisa se exercitar, fazer ali a sua musculação, né? A gente investir no nosso futuro, porque quando você se exercita, talvez você não goste disso muito hoje, mas você está investindo no seu futuro, cuidando da sua saúde. A musculação, ela previne vários tipos de doença, como demência, por exemplo. Então, hoje você pode achar que não precisa, mas investe no seu futuro, se exercite. Ouviu, Natália? Amém. Glória a Deus. Estou pregando para mim, literalmente. E você sabe que enquanto você está ali malhando, se você vê um personal, malha com personal, ele fica, vai, você está morrendo, não aguento mais. Fala, não, agora que está começando a fazer alguma coisa. Agora que seu músculo vai crescer. Porque enquanto você está no conforto, não existe força. No conforto não existe crescimento. E são as batalhas, as tribulações, as provações da nossa vida que nos forjam, que forjam a nossa fé. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ela brota da palavra de Deus, mas ela é forjada, ela é provada em meio às tribulações. É ali que você tem oportunidade. Então, a tempestade, ela vai ter 2 propósitos. Provar a sua fé. Provar o nível, a qualidade da fé que você pensa que tem. Não, eu creio em Deus, eu sei que Deus está comigo, eu acredito no amor de Deus. E quando vem a tribulação? Aonde que fica essa fé? Essa fé se converte em desespero, em angústia, em medo? Ou essa fé realmente ela é aplicada e fala assim, não, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele se levantará em meu favor. A prova da nossa fé nos faz crescer. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 5. Eu vou ler aqui no meu telefone. A partir do versículo 3, diz o seguinte. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Comece agora a olhar para as tempestades da sua vida, para as dificuldades que você tem, não como um castigo, não como um problema, mas como uma oportunidade de você ser fortalecido diante de Deus, de você vivenciar um crescimento diante de Deus. Aqui fala para a gente se gloriar nas tribulações. Olha o nível de maturidade, se gloriar nas dificuldades, porque eu sei que essa prova, essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, vai me fortalecer para algo muito maior. Eu preciso estar preparado antes da tempestade vir. E como eu me preparo? Pela fé, eu tenho que ter fé. Quando a tempestade vem, eu tenho que estar firme na fé. Para que eu não recorra ao medo e ao desespero e eu entenda que Deus vai me socorrer. Mas como ter essa fé no meio da tempestade? É no tempo da paz, é no tempo da bonança, no tempo da tranquilidade, você se preparar. Você ter seu relacionamento com Deus, você ler a palavra, fazer crescer dentro de você, se alimentar.
de algo que vai te sustentar no dia da provação. O tempo da bonança não é o tempo de descanso, é um tempo de preparo. Porque quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, meu irmão, se você não está preparado, não dá tempo de se preparar. A gente vivenciou uma situação muito impactante com relação a isso, quando o nosso filho mais velho nasceu. Eu estava, a gravidez tranquila, né? Eu estava me formando, tinha acabado de me formar, fiquei esperando, dando ali as 40 semanas, estava muito confortável. E eu queria muito parto normal, a médica falava que não tinha como e tudo, e a gente entrou, o Tiago, né, entrou num propósito de oração. Um dia antes dele nascer, a gente marcou o parto para 3 dias depois daquele dia, e ele entrou num propósito e começou a jejuar. No dia que ele começou a jejuar, a gente recebeu um convite, com tudo pago, para a gente ir para o Porcão. Quem lembra do Porcão? Não, gente, mais gente lembra do Porcão. A gente está tão velho assim mais, né? Mas para quem não é de Brasília, que tem muita gente que não é de Brasília, Porcão era das melhores, ou a melhor churrascaria que tinha aqui em Brasília. Aquela churrascaria, uma vez derramei, foi a primeira vez que eu fui num restaurante chique, assim, derramei o suco, cara, foi cena de filme. Veio um garçom, pegou a taça, outro garçom tirou o suco, outro tirou a toalha, colocou o suco de novo. Falei, nossa, lá era um lugar assim especial. E o Tiago de jejum, e ele lá, perseverando no jejum. Só para simplificar, no outro dia eu entrei em trabalho de parto, o Mateus foi nascer, ele teve problemas na hora de nascer, ele ficou preso na hora do parto. E a gente viu o quão fundamental foi o Tiago estar preparado, estar jejuando, estar em espírito, porque algo sobrenatural precisou acontecer naquele dia. E Deus interviu, né? Ele nasceu deprimido, que fala, ele precisou ser reanimado. Os médicos, depois que tentaram reanimar ele de todas as formas e não conseguiram, Deus interviu. O Tiago, quando ele entrou na sala, o Mateuzinho abriu o olho e começou a chorar. E de um quadro que era para ele ficar sequelado, com paralisia por falta de oxigenação no cérebro, Deus fez o menino perfeito. Glória a Deus. Mas o que eu percebo? Se a gente não está preparado em fé, em confiança, em palavra de Deus, sabendo quem Deus é, cara, quando acontece uma situação dessa, não dá tempo. Não, deixa eu ler a Bíblia, qual é o versículo aqui que fala de fé? Quais são os milagres que Jesus fez? Você precisa estar preparado, não vai dar tempo. Mas, por outro lado, a tempestade também vai te forjar e te preparar para níveis maiores. Depois que eles passaram por essa tempestade, a gente vê que ele vai chegar numa cidade onde tinha um homem endemoniado, que não era um demônio. Quando Jesus fala com aquele homem, fala assim, eu não sou um demônio, eu sou uma legião, porque eram muitos demônios. Era uma batalha muito grande. Era um homem que atormentava toda a cidade. Mas ali, os discípulos tinham acabado de vivenciar uma experiência do poder de Deus, que garantiu a eles fé suficiente para permanecer diante de um desafio maior. Então, a tempestade, ela vai nos preparar para os desafios que vêm. Enquanto a tempestade está acontecendo, o que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo. Eu acho muito interessante que no versículo 38 fala assim, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu falei, nada mais intenso e claro para falar que Jesus estava assim, descansando, tranquilo. Por quê? Porque a fé confia, a fé descansa, a fé não se apavora. Jesus não estava indiferente à tempestade, mas ele estava descansando tranquilo na confiança de que o socorro dele vem do Senhor, o que criou os céus e a terra, e eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A fé não nega a realidade, né? Não ignora os fatos, mas ela olha para os fatos, olha para as circunstâncias e entende que existe um Deus que está acima das circunstâncias, um Deus que tem autoridade acima das tempestades, e eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. E é essa fé que precisa ser gerada no nosso coração, essa fé que precisa ser alimentada dentro de nós, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas que o seu coração precisa estar preparado para receber, compreender e fazer ela dar frutos. Se você voltar alguns versículos, esse capítulo começa com a parábola do semeador.
Começa com Jesus dizendo que o semeador saiu a semear, e essa semente é a palavra. E essa semente caiu em vários terrenos. Caiu num terreno rochoso, caiu num terreno com espinhos, caiu num terreno que não era fértil, mas ela cai em um terreno que é fértil. A semente é a palavra, a terra é o seu coração. E se o seu coração for uma terra fértil, ela vai dar fruto. E o fruto é a hora da provação. É a hora que você coloca em prática essa convicção de um Deus que está acima de toda dificuldade, de toda necessidade. Os discípulos ficaram com medo porque eles não confiavam, eles não tiveram fé. Mesmo experimentando de tantos milagres, chegou diante de uma situação que era tão grande, tão intransponível, falou assim, não, agora a gente vai morrer. E o pior, Jesus não está nem aí que a gente vai morrer. Quando ele chega Jesus, eles não falam assim, Senhor, nos ajuda. Ele fala assim, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Você vai morrer também. Quando nós nos achegamos a Deus com esse sentimento de medo, de temor, é a hora que a gente questiona. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, como é que eu vou viver diante dessa situação? Deus, as portas se fecharam, o que eu vou fazer? Por que você permitiu? A gente tem conversado esses dias que a coisa mais ilógica na nossa cabeça são pessoas que falam que estão magoadas com Deus. Porque Deus não fez aquilo que elas esperavam. Espera aí, quem é Deus nesse negócio? Somos nós ou é Ele? Nós precisamos confiar e colocar a nossa fé em prática. Jesus conhece a sua tempestade, Jesus conhece as suas necessidades, mas eu quero te dizer, isso não é suficiente para que a mão dele se mova. Deus, você não está vendo? Eu estou vendo. E por que você não faz nada? Porque não é a necessidade do homem que move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a sua fé. É a fé que move os céus, é a fé que move montanhas, é a fé que faz a mão de Deus vir te socorrer. E o seu milagre está a uma distância, que é a oração. O seu milagre está a uma oração de distância de acontecer. Você não precisa pagar votos, promessa, ser uma pessoa melhor para Deus fazer alguma coisa por você. Ele vai te transformar. É Ele quem transforma o seu interior. E é essa transformação que vai mudando a realidade ao seu redor. Mas você precisa primeiro confiar nele, recorrer a Ele, entender que tudo que você tem não é nada diante de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. O Timothy Keller, um pastor americano, ele falava que Jesus só vai ser tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Jesus é tudo o que você precisa, no momento que você entende que você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. No momento que você entende que os seus recursos, uma hora serão insuficientes e que você vai precisar clamar para que Jesus intervenha a seu favor. E a tempestade é um lugar onde nenhum de nós conseguimos fugir. Todos nós vamos passar por provações, privações, necessidades. Todos nós, dia ou outro, estaremos de frente a uma circunstância que o nosso braço não pode fazer, que a nossa mão não pode alcançar. E é nessa hora que nós precisamos recorrer ao Senhor e falar assim, Deus, eu preciso de você. Esse momento da frustração completa, da escassez completa, provavelmente vai ser o melhor momento da sua vida. Porque vai ser o momento onde você vai na fonte. Você vai entender que tudo que você precisa é do Senhor. E nada mais vai conseguir substituir esse lugar. Então, quando você enfrenta a tempestade, o que você faz? Você recorre ao Senhor, clama por socorro, ou você fica de um lado para o outro, fala assim, Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus não se importa comigo. Eu vou morrer e Deus não está se importando. O que você faz? A quem você recorre? Qual é a postura que você tem? Deus espera de nós uma postura de um clamor, de um pedido de socorro, e não de uma dúvida que nos paralisa. Você precisa entender que Deus se importa com você. Muitas vezes a nossa dificuldade de descansar como Jesus descansava, de confiar em Deus,
é porque a gente não conhece a Deus e a gente só confia em quem a gente conhece. Você não confia em quem você não conhece. Se você está com dificuldade de confiar na mão de Deus, de confiar nos planos de Deus para a sua vida, eu quero te dizer, você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa se aprofundar mais na palavra de Deus. Você precisa ter mais relacionamento. Porque quando você tem um encontro com o amor de Deus, você confia, você descansa. O medo não tem mais lugar. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque quando a gente tem um encontro com esse amor de Deus, gente, não tem o que temer. O que o homem pode me fazer? O que esse mundo pode me ferir? Se o próprio Deus está comigo. E Ele me ama. E Ele me quer bem. Independente do que aconteça, Ele está comigo. Todos os dias a gente precisa se lembrar que Jesus está no barco. Ele conhece a sua tempestade. Ele se importa com você. E Ele só precisa que você abra sua boca, clame a Ele. E Ele vai intervir ao seu favor. A provação, ela refina a nossa fé. Quero ler com vocês também 1 Pedro 1, 6 e 7. Rapidinho. Diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus Cristo for revelado. Quando a sua fé é provada, você pode conhecer a qualidade da sua fé. Qual é a qualidade da sua fé quando vem as lutas? Qual é a qualidade da sua fé quando vem a escassez? Qual é a qualidade da sua fé quando vem os problemas? É hora que você pode provar que essa fé é genuína, que ela é valiosa e que ela vai resultar em louvor e glória para o nome de Jesus. Eu olhar para situações e dificuldades da minha vida. Eu estava no início do culto conversando com a Ana Júlia. Ana Júlia é irmã da Isabelle, uma querida aqui da nossa igreja, que está num processo difícil, mas que a nossa grande esperança, que não vai ser frustrada, porque o amor de Deus é revelado nos nossos corações, é que a gente vai testemunhar de uma glória ainda maior. Quanto maior a necessidade, quanto maior a dificuldade, quanto maior o impossível, mais a glória de Deus vai se manifestar. Está difícil, meu irmão, o testemunho vai ser maior. Está complicado, você está tendo mais oportunidade de estar diante de Deus, de se aprofundar no relacionamento com Ele, de conhecer mais a Ele. Ao final dessa provação, você vai estar mais forte, mais fortalecido e a sua fé mais pura. A fé que é pura, que é provada, ela resulta em glória para Deus. E ali Jesus se levanta, repreende o medo, a falta de fé daqueles homens, vai e repreende o vento, a tempestade, e tudo se faz completa bonança. Quando Deus intervém, aquilo que aconteceu, parece que nunca foi. Quem já vivenciou uma coisa, fala, gente, tem uns testemunhos que eu conto, parece que nem foi comigo, porque assim, Deus transformou a realidade de uma forma tão impressionante, que quem escuta nem acredita. Nem imagina o que aconteceu, porque quando Deus intervém, Ele transforma completamente a realidade. E é muito interessante a gente ver também que quando Deus intervém na nossa vida, essa bênção dEle alcança as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia fala que outros barcos estavam seguindo aquele barco que Jesus estava. Então não era, qual é aquele desenho que tinha um bichinho que tinha uma chuva em cima dele só? Quem lembra? Tinha um bonequinho, ele andava e ia só a nuvem em cima dele. Onde ele ia, a tempestade ia junto. Não era uma tempestade sobre um barco, era uma tempestade no lago. Então, todos estavam sofrendo o mesmo problema, a mesma tribulação. Mas o Jesus que interviu num barco, interviu em toda aquela realidade. E entenda que a sua fé vai te abençoar e vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, porque é isso que resulta em glória para Deus. Eu me lembrei de Daniel. Quando Daniel estava ali na Babilônia e foi declarado que todos os sábios iriam morrer se não revelasse o sonho do rei,
Daniel se levanta, Daniel fala com seus amigos, orem para que o Senhor me revele o sonho do rei. Ele vai lá, revela o sonho do rei, e quando o rei, percebe que Deus realmente tinha intervido, todos os sábios da Babilônia foram poupados. Não foi só Daniel e seus amigos, todos iam morrer, mas por causa da postura de fé de uma só pessoa, todas as pessoas foram poupadas. A sua família vai ser poupada, vai ser abençoada quando você tiver um posicionamento de fé. Os seus amigos, a sua casa vai ser poupada, mas só você. Porque quando Deus acalma a tempestade, os barcos que estão ao redor também são alcançados por essa bonança. E eu quero que você entenda também uma coisa, que você tem autoridade sobre tudo aquilo que você gera. Tudo aquilo que você gera, você tem autoridade. Por exemplo, seus filhos. Se você não tem, você deveria ter. Pelo menos enquanto são crianças. Você gerou, pai, mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos. E Deus tem autoridade sobre tudo aquilo que Ele gera. E o que Jesus gerou? Todas as coisas. Lá em João, no capítulo 1, fala o seguinte: tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Por isso ele tem autoridade sobre todas as coisas. Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus criou toda a natureza, através da palavra. Deus criou, por meio de Jesus, todas as coisas. Então, através da palavra, a natureza foi gerada. E por isso, Jesus tem autoridade sobre os ventos e as tempestades. Eu quero te dizer, foi Jesus, através de Jesus, que foi criado o casamento. E Jesus tem autoridade sobre o seu casamento. Jesus quem criou seus filhos, quem gerou seus filhos. Então o nome de Jesus tem autoridade sobre os seus filhos. Jesus quem criou o seu chefe, aquele que assina o papel, aquele a quem você tem que recorrer. Então Jesus tem autoridade sobre o coração dele. Ao invés de você ficar procurando influências ou em pessoas, aquilo que você pode conseguir, primeiro, coloque seu joelho no chão e fala assim: Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Eu quero te dizer, foi Deus quem criou os órgãos do seu corpo. E Ele tem autoridade sobre todo o seu corpo. No nome de Jesus, toda enfermidade não pode subsistir. Então, pela fé, se aproprie dessa verdade, se aproprie dessa realidade. Porque Jesus, como Criador de todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é por isso que Ele pode dizer: vento cale-se, mar aquiete-se, e tudo se faz completa bonança. Recorra a Jesus no meio das suas tempestades, porque Ele pode dizer: cesse, pare. Ele intervém, Ele tem toda a autoridade. Ele criou todas as coisas e tudo subsiste ao poder da sua palavra. Amém? E enquanto eu estava preparando essa palavra, no meu coração ficou muito forte para testemunhar para a igreja algo que nós vivenciamos há pouco tempo. E foi a tempestade mais tempestuosa da minha vida. Eu digo sem sombra de dúvidas que foi o dia que eu mais senti medo. O dia que minhas pernas estremeceram. Mas em todo tempo o Senhor me lembrava: Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Dia 21 de setembro desse ano, nós temos 3 filhos. Temos o Mateus, que tem 13 anos, a Rebeca tem 11 anos e o Davizinho tem 7 anos agora, mas a essa data ele tinha 6 anos. Nós estávamos aqui na igreja, estava fazendo um treinamento com os diáconos e logo depois a gente tinha um churrasco de confraternização
de uma parte da equipe do Kids. Então, a gente saiu daqui normalmente, compramos a picanha, tudo dentro dos conformes, estava tudo bem, não tinha nada fora do controle. Chegamos nesse local, tinha um estacionamento, um local muito de casas, um condomínio, e enquanto a gente ia descendo ali do carro, eu estava terminando de calçar meu sapato, meu filho desceu e ficou assim do lado do carro. Mas assim, um lugar extremamente tranquilo, não passava carro, se passasse carro, zero possibilidade de um carro em alta velocidade. Então, ele estava aqui do meu lado e ele avistou lá na churrasqueira uma bola da Champions. E aí ele ficou, né, falou com o irmão, falou, Mateus, uma bola da Champions. E foi. Mas no que ele foi, estava descendo um rapaz de bicicleta. E foi tão rápido, o rapaz era do nosso círculo também, e ele até tinha diminuído a velocidade para cumprimentar a gente. Só que quando ele olhou para frente, o Davi estava na roda da bicicleta. Não dava tempo de gritar, de empurrar, de puxar, dele frear. Não tinha o que fazer. Ele pegou o Davi em cheio. Assim, acidentes acontecem, eu nunca penso no pior. E ali o Davi foi lançado assim para frente, o menino ficou no chão. Que ele tentou, de alguma forma, se jogar da bicicleta para diminuir o impacto, mas não tinha o que fazer. E ali eu corri, do jeito que eu estava, larguei o sapato para um lado, peguei, abracei ele, e sentei no chão com ele, e fiquei ali acalmando ele, porque na minha cabeça ele tinha se ralado, se machucado, e eu queria acalmá-lo. E ele chorou, e quando ele foi se acalmando, eu fui para uma rede assim que tinha perto, e ainda comentei com um amigo, eu falei assim, graças a Deus, foi só a pancada, foi só os ralados. Porque a cabeça dele parou do lado do meio-fio. Falei, já pensou se esse menino bate a cabeça no meio-fio? E aí você lembra de todas as manchetes do jornal que você já leu na sua vida. Falei, não, graças a Deus não foi nada. E aí, quando ele foi se acalmando, ele deitado assim no meu ombro, eu falei assim, Davi, quando a gente vai atravessar a rua, a gente precisa olhar dos dois lados. Não pode atravessar assim. Ele, mas não dá para ver nada, não dá para ver nada. Eu falei, não, dava para ver sim, se eu tivesse olhado se a bicicleta estava aqui. Aí ele começou a ficar muito nervoso. Eu falei, bom, vou deixar, outro momento eu ensino isso para ele, não vou perturbar ele agora com isso. Eu falei, tá bom. Nisso ele levantou, olhou para mim e falou assim, não dá para ver nada, eu não estou vendo nada. Aí ele tentou apalpar o meu rosto. No que ele tentou apalpar o meu rosto, ele começou a olhar para os lados, eu vi que ele não tinha foco no olhar dele. Ele não estava enxergando. E ali, naquele momento, o meu coração se agitou. Da mesma forma que eu tinha falado para esse amigo, o pior não aconteceu, eu gritei, era o Léo, eu falei, Léo, o Davi não está enxergando. E ali você pensa em 1000 coisas em poucos segundos, e a gente correu para dentro do carro, ele mora ali perto do HFA, vamos para o HFA, porque está aqui do lado, saímos sem telefone, sem nada, aquele desespero. E eu segurando Davi, e só uma coisa vinha no meu coração. Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Jesus está no barco, o barco não vai afundar. E eu comecei a conversar com Davi. E o Davi estava, assim, eu não sabia se eu sentia mais desespero pela situação que estava acontecendo ou pelo desespero dele, porque ele a todo momento gritava, falou, mamãe, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a enxergar. E ali a gente foi para o hospital, o Léo voltou, falou, Nath, não tem médico, a gente estava atrás de um neuro, não tem médico, a gente vai ter que ir para outro hospital. Nós saímos, trocamos ali, o Léo ficou, o Gabriel foi me levar para o hospital, o Thiago estava numa farmácia comprando band-aid, que a gente achou que tinha sido, né, o mínimo. Eu liguei para o Thiago, falei, corre para o hospital, porque o Davi não está enxergando. E a gente vai todo aquele trajeto até o hospital, que nesses momentos parece que é uma eternidade. E eu só falava com o Davi assim, eu falava, Davi, Jesus está no barco. O que aconteceu quando Jesus estava no barco? O barco não afundou. Eu falava, o barco não vai afundar, Davi, o barco não vai afundar. Jesus está no barco, o barco não vai afundar. E quando eu chego no hospital, eu fiquei muito nervosa, assim, me deu uma dor de barriga. Eu dei o Davi para o Tiago, falei, segura ele aqui porque eu estou passando mal. Corri para o banheiro, e quando eu cheguei no banheiro, eu orei. Eu falei assim, Senhor, eu não vou ficar desesperada, porque aconteça o que acontecer, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor para fazer o Davi voltar a enxergar. Mas se o Davi também não voltar a enxergar, eu também vou precisar do Senhor.
Porque eu não posso conseguir nada sem o Senhor. Me ajuda, me ajuda. E muita coisa estava acontecendo nesse momento, né? O Gabriel ficou ali como sentinela na porta do hospital, orando, intercedendo. O Tiago com o Davi também. As pessoas que tinham ficado lá no churrasco também orando. Tinha uma amiga nossa que estava em outro canto de Brasília, falou assim, tal hora eu me senti muito mal, e eu comecei a orar por vocês. Eu pensei que uma coisa muito ruim estava acontecendo. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Deus estava movimentando o mundo espiritual, mas ali naquele banheiro eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência de completa entrega e confiança de que aconteça o que acontecer, Jesus estava comigo e o barco não ia afundar. Eu saí mais tranquila dali, o Davi ainda estava muito desesperado. A gente foi para a triagem, corremos para o box e ele chorava muito, gritava muito, muita dor. Depois a gente descobriu que, na verdade, que eu achei que não tinha sido uma pancada, foi a pancada da bicicleta. A bicicleta bateu bem aqui nessa parte da cabeça dele. E sabendo disso, a única coisa que eu podia pensar é que ele tinha tido uma lesão neurológica. Bom, atingiu algum nervo, esse nervo é responsável pela visão e ele parou de enxergar. E aí você pensa, né? Ele gosta de ver tal desenho, ele gosta de jogar futebol, mês que vem é o aniversário dele, meu Deus, meu Deus. Mas eu falei assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor comigo. E a gente foi, quando a gente foi deitar o Davi na maca, ele gritava, parecia que estava jogando ele dentro de um buraco. Ele estava sem dimensão nenhuma. Eu deitei na maca, puxei ele para ele ver que estava seguro. E nesse momento a enfermeira olha para o Tiago e fala assim, isso não é bom. E aí de novo você quer esfalecer, de novo você quer estremecer, mas eu sempre confessando, Jesus está no barco, não importa o que digam, não importa o que aconteça, o barco não vai afundar. O médico chegou e começou a tentar distrair a gente, né? Não, vamos fazer o raio-x e tal. Eu falei, doutor, se quebrou qualquer coisa, conserta depois. Eu estou preocupada com a cabeça dele. E o médico me olha e fala assim, eu também estou preocupado com a cabeça dele. A gente vai, ali ele vai se acalmando, com a graça de Deus aos poucos, ele vai começando a enxergar uma coisa ou outra, a gente vai para a tomografia. Quando volta da tomografia, sai o resultado, ele está totalmente normal. Nenhuma lesão, nenhum traumatismo, nenhum coágulo, absolutamente nada. Davi estava livre, 100% bem. Voltou a enxergar, glória a Deus. No mesmo dia ele voltou a enxergar, a gente saiu de lá direto para uma Centauro comprar uma bola para ele. Foi assim, ó. Não, a irmã querida, a Tati, o filho dela era o dono da bola. No outro dia ela trouxe a bola para ele, gente, coisa mais linda. E aquela bola está lá em casa como memorial. Mas ele ficou bem, 100% bem. Do nosso lado, tinha uma menininha, a menininha estava assim, espoleta, corria para um lado, para o outro, bem. Tinha uns 3 anos, ela tinha caído da cama. O resultado dela saiu junto com o resultado do Davi. E no resultado dela, traumatismo craniano, ela estava indo para a UTI, por causa da queda de uma cama. E o Davi do lado, sem nada. Com a graça, eu até, né, na hora que a fé quer duvidar, eu falei, gente, será que trocaram os exames? Mas Deus, ali daquela forma, não que fosse algo, a menina ficou bem, graças a Deus ela estava com todos, era só uma questão de controle. Mas eu ver aquele laudo me mostrou que Deus estava intervindo a nosso favor. Eu sabia que tinha tido uma intervenção de Deus. Eu não sabia se Deus tinha paralisado algo de ruim que estava acontecendo, ou se Ele tinha revertido um processo, mas que Deus tinha intervido, Ele interviu. E depois de algumas semanas, a gente foi numa neurooftalmo, uma oftalmologista especializada na parte neural. E quando eu conto para ela a história, ela fica muito apavorada. Ela fala assim, você devia estar no neurologista. Eu falei, não, calma, a gente já fez a tomo, está tudo bem. Eu só quero saber se não teve nenhum tipo de sequela, intervenção, enfim. E ela fez todos os testes com Davi, todos os exames. Ela fez um exame que é um escaneamento de todo o nervo óptico. E quando sai o resultado, ela fala assim, ninguém diz que aconteceu essas coisas com esse menino. Ele está bem, está enxergando mais do que deve. E ele está 100% bem. E tudo isso
me fez compreender que a gente nunca pode se esquecer que Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, não tem lugar para o desespero, não tem lugar para o medo, não tem lugar para a dúvida, porque nós temos a plena convicção de que Ele intervém em nosso favor. Nós não vamos ser privados das dificuldades, nós não vamos ser privados das tempestades, mas nós podemos descansar na certeza que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, e Ele não vai nos desamparar. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. E Deus está nos ensinando a colocar a nossa confiança nele. Não adianta no domingo a gente estar aqui, ouvir a palavra, declarar que nós confiamos em Deus e durante toda a semana a gente negar a nossa fé com as nossas atitudes, a gente negar a nossa fé não recorrendo ao Senhor, a gente negar a nossa fé tendo medo do que pode nos acontecer. Hoje, a palavra que Deus está afirmando no nosso coração é: querido, confie, eu estou no barco, o barco não vai afundar. E tudo que você precisa fazer é entregar o controle nas mãos dele. Tudo que você precisa fazer não é caro, não é muito difícil, é simplesmente conhecer esse Deus e entregar a sua confiança nele, porque ele não falha. Jesus que estava dormindo no barco era o Jesus humano com necessidades físicas, mas o Jesus que está governando no céu, ele não cochila, ele não dorme, as mãos dele não estão recolhidas para que não possam te atender, os ouvidos dele não estão tapados para que ele possa te ouvir. Ele está esperando só um clamor seu, só um pedido de socorro: Senhor, me socorre porque eu preciso de ti. E o socorro dele vem.